Hoje vamos dar continuidade, né, ao assunto que já iniciamos desde esse bimestre, que a gente está falando lá no capítulo, deixa eu mostrar para vocês. A gente tem falado sobre o meio ambiente, né, os ambientes da Terra, que está lá no capítulo 3. E hoje a gente vai dar continuidade falando sobre as atividades humanas e impactos ambientais, que se encontra lá na página 27 do livro de vocês. Na aula anterior, eu falei para vocês sobre impactos ambientais também, só que aí a gente viu de uma forma que esses impactos ambientais, eles estão relacionados aos fenômenos naturais, né, que a gente sabe por causa de movimentos das placas, as divisões de continentes, tudo que foi falado nas aulas anteriores, eles podem também ocasionar alguns fenômenos naturais que nós estudamos nas aulas. Mas hoje nós vamos falar alguns impactos que acontecem na natureza, no meio ambiente, que nesse caso há uma ação humana, tá? Então, lá no Conselho Nacional do Meio Ambiente, no CONAMA, tem uma resolução do número 1 que diz assim, que ele define impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente. Então, qualquer tipo de alteração neste meio é considerado impacto ambiental. Nesse caso desse impacto, ele pode ser de duas formas, positivo ou negativo, né? Na sua maioria acontece de forma negativa, mas o positivo é quando assim, reconstrói uma nascente de um rio, por exemplo, é um impacto, porém ele é de uma forma positiva. Mas, na maioria, esse impacto ambiental vai acontecer de forma negativa. Sabemos, se formos explorar os contextos históricos, desde a pré-história, o meio ambiente ele é explorado. Porém, só a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, houve uma demanda maior desses impactos ambientais, porque o que acontece? O aumento das indústrias vai fazer com que haja maior desmatamento, assoreamento de rios, exploração dos oceanos, e isso foi causando algumas mudanças nesse meio ambiente. Mas aí, eu vou falar para vocês hoje alguns tópicos de alguns pontos que causam um impacto maior nesse meio ambiente, que pode também trazer até as extinções dessas espécies, que no caso, a redução dos habitats, por exemplo. Ele pode eliminar lugares adequados para as espécies sobreviverem. O que acontece? Se há um desmatamento em massa numa floresta, por exemplo, o que é que vai acontecer? As espécies que habitam ali vai haver mudanças. Ou elas vão migrar daquela região, ou elas vão tentar se adaptar, causando algumas extinções, por exemplo. E aí, mesmo que esse ambiente venha a ser desmatado e não haja nenhuma habitação humana, ocupação humana, mas mesmo assim vai estar causando modificação até mesmo no aspecto, no meio daquele ambiente, daquele meio ambiente. E outro problema também é as espécies exóticas, ou seja, aquelas espécies que nós chamamos de invasoras, não é uma espécie que não é nativa daquela região. Ela acaba migrando e ficando naquela região, e ali também pode causar uma extinção de outras espécies. Nós temos um exemplo, o livro de vocês traz um exemplo, como temos o eucalipto, a árvore do eucalipto. Não é nativa do Brasil, mas ela foi infiltrada no Brasil e aí também pode causar extinção de outros vegetais por conta que ela é uma espécie invasora. Também compete com espécies nativas, porque essas espécies exóticas elas vão competir com outras espécies daquela região. Então é um grande problema de impacto ambiental. Outro problema, que eu também já tinha falado no início, é a exploração excessiva, né? Capturem uma quantidade excessiva além da sua capacidade de se reproduzir. Um grande exemplo pode ser nos oceanos. O livro de vocês traz isso como exemplo. Se há uma pesca em massa, por exemplo, uma pesca em grande quantidade, em uma escala industrial, por exemplo, ali vai causar um grande impacto no caso da cadeia alimentar, pode também trazer a extinção de algumas espécies que se alimentavam daquelas. E isso, a exploração de forma excessiva, também pode acontecer isso.
A gente observa também muito isso nas florestas. Quando há uma exploração excessiva, ela vai perdendo a sua capacidade de se reproduzir, né? Ela perde essa capacidade, porque há uma demanda muito grande dessa exploração. E isso vai trazer também um grande impacto para o meio ambiente. Outro também bem comum é o tráfico de animais silvestres. Ele traz também grandes impactos, acabam pegando esses animais silvestres, a gente observa muito isso, às vezes passa muito nos telejornais, de animais silvestres que eles são capturados para ser domesticados. Primeiro que vai modificar, né, eles vão ter que se adaptar àquele meio ambiente, caso eles forem soltos, eles não conseguem sobreviver de uma forma tão rápida, eles vão ter que ter outra readaptação para viver no meio ambiente de forma livre, porque eles foram domesticados. Isso também, na sua reprodução, vai interferir, como eu coloquei como no próximo tópico, vai haver uma redução nessa biodiversidade. Porque uma vez que esse animal silvestre, por exemplo, foi domesticado, esses animais, eles podem reduzir a sua biodiversidade, porque você não sabe se está criando só um macho e aí não há reprodução, ou só uma fêmea e aí vai perdendo essa capacidade de reprodução. Isso é bem importante ressaltar como impacto ambiental. As pessoas não levam tanto em consideração, acham que o animal é bonitinho, eu vou criar, mas vai estar causando um grande impacto ao meio ambiente. Tá? E aí, pensando nessas questões, né? Principalmente em países de muito desenvolvimento, onde há muitas indústrias, acontecem muitos impactos, claro, porque eles vão interferir nos afluentes dos rios, substâncias tóxicas são eliminadas no meio ambiente. Isso vai modificando muito esse meio ambiente, causando grandes impactos. E aí, pensando nisso, foi visto várias medidas para que interferissem, né, e houvesse uma redução nesses impactos. E diversas medidas, entre elas a gente tem o protocolo de Kyoto, né, e o protocolo de Montreal, têm sido tomadas para reverter o quadro de degradação do meio ambiente existentes no mundo. Então, essas medidas, elas vão estar lá sempre observando e sempre tentando proteger o ambiente, né, com protocolos e com medidas de reflorestamento, a quantidade de pesca e tudo isso para que haja uma redução nesses impactos. E o desenvolvimento econômico sem comprometer o meio ambiente é o que essas medidas mais visam, porque é preciso que haja desenvolvimento, mas de forma que esse desenvolvimento econômico não comprometa o meio ambiente. Então eles pensam muito nisso, o protocolo de Kyoto fala muito sobre isso, sobre emissões de gases que são emitidos no meio ambiente, a quantidade que eles devem ser emitidos. Então é muito preocupante em relação a isso, e isso modifica muito o meio ambiente. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então essas medidas elas vêm para nos prevenir. E daí, na página 28 do livro de vocês, tem uma atividade bem interessante que fala o seguinte: abaixo estão relacionados vários fatores que alteram o meio ambiente, causando diferentes tipos de impactos ambientais. Analisa e assinale impactos que foram provocados pelos humanos, né, que são de origem antrópicas, e impactos que foram ocasionados por desastres naturais. A gente vai colocar N para naturais e H para aqueles que foram causados por homens. No caso, inundações causadas pelo acúmulo de lixo nos rios. Então a gente já sabe que foi causado por quem? Por homens. Acumulou lixo, houve inundações. Queimadas de uma floresta devido a uma erupção vulcânica. Aí não houve uma ação humana, né? Foi um impacto da natureza, foi um fenômeno natural. Então a gente vai lá colocar natural. Morte de animais de zona costeira durante um tsunami. A gente sabe que foi natural. Poluição das águas de um rio por agrotóxico. Isso é diretamente uma ação humana, né? E essa questão do agrotóxico é bem importante ressaltar ela, porque ele, além de causar impactos no ecossistema, vai causar impactos nos animais, vai causar impactos nos afluentes dos rios. Todo aquele meio que está próximo onde foi eliminado o agrotóxico, onde foi disperso aquele agrotóxico, ele vai causar um grande impacto. Destruição de habitats após um terremoto, natural. E pescas excessivas sem respeitar o período de reprodução da espécie. Isso é humano. Então, eu trouxe esse exercício só para vocês observarem e conseguirem diferenciar o que é humano e o que é natural, certo? E aí, para vocês continuarem
trabalhando esse assunto, eu deixo a atividade para vocês, ainda da página 8. Página 28 e 29. Tem até a página 31. A página 31, tá? Para que vocês continuem explorando esse assunto. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.